Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel, no texto Apontando o Erro. Era uma vez um hotel chamado Estrela de Prata. O hoteleiro não conseguia fazer a receita cobrir as despesas. Embora se esforçasse ao máximo para atrair hóspedes, oferecer um hotel confortável, um serviço cordial e preços razoáveis, por isso, desesperado, foi consultar um sábio. Depois de ouvi-lo contar suas dificuldades, o sábio disse: "É muito simples. Você deve mudar o nome do hotel." "Impossível", retrucou o hoteleiro. "Há gerações ele é Estrela de Prata, e assim é conhecido em todo o país." "Não", disse o sábio com firmeza. "Agora você deve chamá-lo de 5 sinos, e na entrada colocar uma fileira de 6 sinos." "6 sinos? Isso é absurdo. De que adiantaria?" "Experimente e verá", recomendou o sábio com um sorriso. Bem, o hoteleiro experimentou e eis o que viu. Cada viajante que passava pelo hotel fazia questão de entrar para apontar o erro, acreditando que ninguém o notara. Uma vez lá dentro, impressionavam-se com a cordialidade do serviço e ficavam para repousar, propiciando ao hoteleiro, desse modo, a fortuna que ele, em vão, buscara por tanto tempo. É, uma pegadinha, né? Acredito que pela curiosidade o ser humano também se desenvolve. Creio que seja isso a mensagem central do texto. A pessoa tem que aguçar nela algo, motivar ela em algo para que ela busque. Né? Então, no ensino voltado para a educação, como é o nosso caso aqui, se você não despertar no seu aluno a curiosidade, né, algo que nele mova e crie situações, né, desperte nele o interesse real em aprender, o aluno vai saindo. Né? Ele vai dispensando a aula, ele vai encontrando coisas mais interessantes fora da escola, videogame, internet, até mesmo rua, né? E a escola vai ficando para trás. Então, o professor, ele tem que jogar isso. Uma vez eu fiz um teste com os meus alunos, tinha uma tabuada para ser realizada com eles na lousa, né? Aí eu coloquei lá, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 12. 6 vezes 2, 12. 7 vezes 2, 14. E aí os alunos foram olhando a tabuada e falaram: "Não, professora, mas peraí, tem alguma coisa errada nessa tabuada aí." Eu falei: "Engraçado. Quantos erros vocês encontraram aí?" "Nós encontramos 1. 5 vezes 2 é 10, não é 12. Eu falei: "Mas eu não fiz um monte de conta certa? Por que vocês estão vendo justamente o erro? Quer dizer que eu não posso errar?" Assim são com vocês. Se eu ver na prova de vocês somente o erro, que valor que vocês teriam? Aí, partindo desse princípio, eles falaram assim: "Agora toda aula nós vamos ficar procurando na senhora os erros." Aí a gente, como professor, sempre joga aquela pegadinha, né? "Não, eu errei aqui só para ver se vocês estavam prestando atenção." E, na verdade, isso é uma jogada do professor para chamar a atenção do aluno de verdade, para ver se realmente ele está prestando atenção. E quando ele está prestando atenção e que ele encontra o erro, você pode jogar isso daí de uma certa forma, né, com princípios e valores, despertando nele que a gente não deve ver só os erros, mas também parabenizar pelos acertos. A gente pode colocar aquilo ali como um ponto de partida para que desperte essa vontade de aprender e fazer o que é correto. Então, existe assim uma série de jogadas que você pode fazer quando você está apontando o erro. Então você tem que aproveitar aquilo. Às vezes eu pegava um aluno logo no começo do ano, né? Querendo tirar barato da cara do outro. "Ah, seu burro, não é desse jeito, né? Faz do jeito certo, a professora já explicou, você não prestou atenção." Apelidos, aquelas coisas todas de início de ano, né? Que eles ainda não estão acostumados, disciplinados. E toda vez que um apontava o erro do outro, eu permitia, né, que aquele que apontou o erro também fosse apontado. O que ele tem de errado? A autoavaliação que eu falei dessa semana para vocês, né? Eu sempre fiz autoavaliação. Terminava um bimestre, ou às vezes um trabalho, um projeto, eu falava para eles assim: "Vamos sentar em roda aqui, me fala. Quanto você merece? Se fosse para você ser o seu professor e dar uma nota para você, qual é a nota que você daria? E por que você daria essa nota? Qual é a nota que você daria para o seu colega que fez trabalho com você? E por que você está dando essa nota? Qual é a nota que você daria para a sua professora? Por que você tirou essa nota? Tem a ver com a nota que você está dando para a sua professora?"
Então, apontar os erros de uma forma disciplinada e respeitosa, ela é válida. Ela faz o outro crescer. Né? Além de despertar o interesse, porque a pessoa vai falar assim, não, chegar lá no final, ela vai me perguntar, e o que, que eu vou responder? Né? Se eu tirei 5, por que, que eu tirei 5? Eu vou ter que explicar desses 5 aí. E eu não posso ficar só jogando o erro do outro, porque eu tenho o meu próprio erro. Então eu fazia esse reconhecimento com os meus alunos, era muito gratificante, porque à medida que eles se avaliavam, eles se tornavam menos duro com o colega na avaliação ao colega. A chegar ao ponto deles terem toda a paciência do mundo de ouvir o colega soletrando, né, sílabas na hora da leitura, até conquistar a leitura fluente, né? Então nós temos aí degraus para caminhar com a garotada na escola em relação a isso. Porque se você não nortear bem o ser humano desde pequeno, que o apontamento do erro deve ser construtivo, é aquele cara que vai sempre achar defeito no outro e simplesmente se justificar perante o erro do outro. Ah, eu sou infeliz porque o outro me fez infeliz. Ah, eu não consegui uma certa nota, né, no trabalho porque o outro me atrapalhou. Então, é trabalhar a conscientização do ser humano, a valorização do ser humano, e à medida que ele vai construindo isso desde pequeno, ele se torna certamente um ser humano mais justo, mais equilibrado, mais tolerante, mais atencioso, que tenha mais empatia ao próximo, que tenha empatia consigo mesmo, não seja tão rígido, tão duro nas suas próprias avaliações, porque tem gente que se pune demais, não se perdoa. Ah, eu errei, eu não podia ter errado. A gente pode errar. O problema é a gente persistir no erro. Né? Depois que a gente acha ali a nossa falha, o ideal é arrumar, né? Seja com a gente ou com o próximo, tem que ter sempre aquela lanterninha ligada ali, falando, olha, perigo, né? Você fez algo que precisa ser corrigido. Então, mas isso a gente constrói lá de pequeno. Quando eu escuto essas conversas assim, de que a escola só ensina história, geografia, português, matemática e ciências, eu fico desnorteada. Porque a escola é o primeiro convívio social da criança. Se ali não der uma base de convívio social, ela vai sair da escola com história, geografia, português, ciência, matemática, porém uma pessoa intolerante. Uma pessoa sem nenhum tipo de discernimento de como conviver com o próximo, porque a família em si, às vezes, é quebrado isso. Hoje em dia não existe mais a família doriana, né? Pai, mãe, filho, filha, e em volta de uma mesa tomando café da manhã e desejando feliz dia para todo mundo. Geralmente, quando a criança acorda, o pai já saiu para trabalhar de madrugada, ou então nem tem pai, o pai já foi embora, não sabe nem por onde anda. As famílias estão desestruturadas, nós temos essa consciência. Então, esperar o quê? Que chegue na escola e a escola vire as costas para a criança também? Não. Então ali a gente vai ensinando ela a apontar os erros de uma forma saudável, equilibrada, consciente, justa, e que ela também aponte os próprios erros, mas se perdoando. Não apontar o erro e falar, nossa, eu sou uma porcaria de gente. Isso aí você acaba com a autoestima da criança. E quando eu falo de autoestima, eu sempre gosto de reforçar. A autoestima é uma coisa, a vaidade é outra. Tem uma grande diferença, tem um abismo entre essas duas palavras e as pessoas costumam confundir. Ontem eu escutei uma pessoa falar para mim assim, eu percebi que você é muito vaidosa. Eu falei, eu vaidosa? Se eu passei essa impressão, eu passei errado. Eu não sou vaidosa. Eu me cuido fisicamente, né? A gente tem que se cuidar. Essa máquina toda que Deus nos deu é para cuidar. Cada um tem que cuidar da sua máquina, do seu corpo. Tem que ter a questão da higiene, tem que ter a questão da alimentação, tem que ter a questão dos médicos, tratamento, tudo. O que diz respeito ao corpo, a gente tem que fazer. O fato de passar um lápis no olho, um batom de vez em quando, pentear o cabelo, colocar uma roupa, isso não quer dizer que seja vaidade, isso significa que naquele dia a pessoa teve vontade de fazer aquilo. Né? Agora, a vaidade é aquilo, a pessoa já levanta de manhã e ela só enxerga ela própria, ela não enxerga mais ninguém. Ela vive trancada dentro de cabeleireiro, de salão, de estúdio, ela está sempre focando nela. E tudo e qualquer coisa que saia dessa rotina dela não chama atenção, ela não quer aquilo. Ela passa por cima das pessoas, ela não enxerga ninguém, ela só enxerga ela própria.
Se for entre ela ajudar uma causa, seja de um animal, seja uma causa de uma pessoa deficiente, seja de uma causa de uma pessoa que está passando fome, uma questão religiosa, que a religião está ali fazendo cesta básica, tá? Se for para ela ajudar pessoas, ou ela ir para o cabeleireiro, ela vai pensar sempre que ela tem que ir para o cabeleireiro, né? Então, esse tipo de pessoa que está sempre olhando para o eu, é a pessoa vaidosa. Então, de maneira nenhuma, eu quero passar esse tipo de imagem, porque isso é a última coisa que poderia ser. Eu sou uma pessoa simples, eu sou uma pessoa humilde, uma pessoa que tenta aprender cada dia mais e praticar principalmente, porque não é só leitura, a gente tem que praticar, né? E nesse apontamento de erro, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que nós vamos apontar para os outros e para nós, mas sempre com benevolência, sempre com misericórdia, porque Deus tem essa misericórdia com a gente. Por que a gente vai apontar erros sem misericórdia, atacando alguém? Não vai levar a lugar nenhum. Isso vai mostrar arrogância, isso vai mostrar uma vaidade da pessoa, isso vai mostrar um orgulho da pessoa, ou seja, só defeito. Realmente era um posto de defeito. Se a gente quer acabar com orgulho e egoísmo, se a gente quer acabar com vaidade, a gente tem que começar a ser humilde. E a humildade, ela está atrelada a isso, apontar os erros com bondade no coração, para somar, para ajudar, né? Eu lembro que teve uma aula de filosofia que o professor falava assim, toma cuidado com seus apontamentos. A gente é muito cheio de apontar o erro do próximo, né? É que meus dedinhos são tortos devido à poliomielite, mas ele fez assim, dessa forma. Ele falou, quando você aponta para uma pessoa, né? É que para poder mostrar para vocês, o dedo é torto, é difícil. Mas vamos lá. Eu tô apontando para uma pessoa. O dedo indicador tá apontando para a pessoa, mas eu tenho esse, o dedão, e tenho os outros 3 dedos que vão estar apontando para quem? Para mim, né? Então, toda vez que eu fizer isso para alguém, eu tenho que tomar cuidado, porque tem um dedo apontando para os outros, mas eu esqueço que sempre tem 4 virado para mim. Esse é o grande barato da vida. A gente perceber que nós, quando vemos o defeito do outro, nós estamos esquecendo de ver o nosso. E nós temos aí mais chance de ver os nossos defeitos, que é com quem a gente convive 24 horas, do que ver o defeito do outro. Se for para ver, que seja dessa forma, construtiva, né? E despertando no outro o desejo de mudança. Por isso que eu falo construtiva. Se for só para a pessoa ver que ela tem defeito e nada for feito em relação a isso, é inútil.